paz do Senhor Jesus, amém? Completando o que o irmão falou, felizes e gratos nós somos a Deus por estarmos aqui a adorar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E é por Ele que nós estamos aqui, e é por Ele que nós enfrentamos os desafios. Não é fácil, mas nós sabemos que quando o Senhor nos escolhe, não adianta fugir, por mais que queiramos. Então, nós temos que agradecer ao Senhor, porque assim como Ele escolheu o irmão, Ele me escolheu e escolheu cada um de vocês que estão aqui. Porque a palavra do Senhor diz que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E essa palavra não é só para mim, é para todos nós que conhecemos o Senhor e que conhecemos a Tua palavra. Amém? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. O que Deus permitiu nós, vamos me incluir, vivermos até aqui? Hoje, dia 24 de novembro, às 19h57. Se nós formos olhar desde o nosso nascimento até aqui, o que nós vivemos? Ou vamos mais próximos da virada do ano para cá, de 1º de janeiro de 2024 até hoje, 24 de novembro. Eu creio que assim como o Senhor me experimentou vivenciar várias experiências novas, assim o Senhor também fez com cada irmão que está aqui. Vivemos expectativas, muitas delas esperadas, outras não. Vivemos lutas diárias, provações, mas nós chegamos até aqui. E se nós chegamos até aqui hoje, para estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor em comunhão, é porque algo aconteceu. Deus, Ele nos sustentou, Ele nos fortaleceu em todos os nossos dias. O Senhor, Ele tem nos guardado até o dia de hoje. E nós iremos continuar crendo que nosso Deus, nosso Pai, Ele irá continuar nos guardando. Porque nós confiamos no nosso Deus. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele nos ama e tem cuidado de cada um de nós. E nesta noite, Ele quer nos fazer entender que nós precisamos continuar crendo nele. Porque quando nós cremos nele, nós acreditamos, nós confiamos, nós esperamos, nós dependemos e nós rompemos todos os dias. Mesmo muitas das vezes sem vermos. E a palavra que eu trago para os irmãos hoje, aqueles que puderem abrir as vossas Bíblias, abram em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. E o tema que eu trago é entendendo e ativando a nossa fé. Glorifico a Deus pela vida da obreira Alessandra, porque no domingo que ela pregou, eu estava à tarde assistindo o filme Passando Roupa, e o Senhor do nada começou a ministrar algo no meu coração, e eu já vim orando ao Senhor, desde quando eu tinha recebido a data para estar aqui hoje, e não tinha vindo nada. E de repente o Senhor começou a ministrar, e quando eu chego aqui no culto, a irmã vem pregar falando sobre fé. E nesses dias temos ouvido muito sobre fé. As palavras que o pastor tem trazido na quarta-feira também tem falado sobre fé. E nós vivemos de fé em fé, todos os dias. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nos versículos 16 e 17, aqui nós conseguimos compreender que nós não devemos desanimar diante das nossas lutas, diante dos nossos sofrimentos, diante de tudo aquilo que tem se levantado no nosso dia a dia. Porque a nossa força, ela vem de um Deus, do nosso Deus, o Deus que renova as nossas forças todos os dias, que é o nosso Pai e que cuida de nós. E as tribulações que nós passamos, elas não são contínuas, elas não são eternas, elas são passageiras, elas passam. Mas eu quero chamar os irmãos a atenção para o versículo 18. Nós vamos agora para a primeira parte do versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Aqui nós entendemos que as tribulações, as lutas e as provações são coisas que nós... Nossa, eu estou sozinha aqui hoje. Vamos lá. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então, as lutas, as tribulações, as provações diárias, nós estamos vendo, certo? Nós estamos vivenciando essas lutas e essas provações diariamente. Mas nós precisamos focar. Vamos lá, na segunda parte. Mas nas que não se veem. Por que nós precisamos focar nas que não se veem? Porque nós temos que estar com os nossos olhados fitos no Senhor. Nosso olhar deve estar para o Senhor, porque a nossa fé vem de Deus. Depois vamos lá. Porque as que se veem são temporais. Como eu já falei, as que são temporais, elas são passageiras. As lutas, as provações, as perseguições, elas não ficam para a vida toda, elas são passageiras. Por mais que se levantem todos os dias, uma diferente das outras, mas nós rompemos cada uma dentro do tempo determinado. E as que não se veem, que são eternas. Então, as que nós não estamos vendo, são aquelas que Deus tem preparado para cada um de nós. São as coisas que Deus preparou para mim e para vocês. E lá em 1 Coríntios vai dizer, 2:9, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, aquilo que nós não estamos vendo nitidamente. Quando vem a luta, muitas vezes nós não sabemos como lutar, mas o Senhor, se nós olharmos para Ele, entregarmos para Ele, confiarmos nele, Ele vai nos direcionar. Então nós temos que estar com a nossa visão espiritual no Senhor. A fé é algo que devemos mantê-la viva dentro de nós, em todos os dias das nossas vidas, e não temporariamente. Por que nós devemos manter a fé todos os dias? Porque todos os dias nós teremos algo para atravessar. Nós teremos algo para romper. Porque se nós não tivermos algo para atravessar, para romper, nós muitas das vezes acabamos deixando o Senhor de lado. Quando as coisas estão muito fáceis, nós às vezes chegamos até a duvidar. Mas o Senhor, Ele se encontra nas nossas vidas, em todas elas.
O Senhor quer nos fazer romper, seja nas lutas, nos obstáculos, nas enfermidades, nas perdas. Mas mesmo diante de tudo isso, nós devemos glorificar ao nosso Deus, porque nós vamos rompendo de fé em fé, um dia após o outro. E muitas das vezes a nossa vontade é o quê? Largar tudo, é abandonar, nós nos desanimamos. Por quê? Porque nós estamos olhando com os nossos olhos humanos, nós não estamos olhando com os nossos olhos espirituais. E o Senhor nessa noite, Ele está nos convidando a olharmos com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais. Mas a fé e a crença que eu e você temos em Deus, nos fez chegar até aqui, nos fez continuar e nos fará continuar mediante a tudo que nós ainda temos que viver. E para alcançar tudo isso, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer mediante a tudo isso? Nos colocarmos todos os dias diante da presença do nosso Deus. Muitas das vezes nós temos deixado o nosso Deus de lado. Temos colocado todas as preocupações à frente do nosso Deus. Quantas das vezes nós deitamos e levantamos sem falar com o Senhor, apenas preocupado com tudo que nós temos vivido. A fé, ela nos motiva a prosseguir. Não podemos parar no meio do caminho, porque nós temos projetos para serem estabelecidos, enfermos para ser curados, famílias para ser restauradas, portas de emprego para serem abertas. E para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar num Deus que pode todas as coisas. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos saber esperar também o tempo do Senhor. E o que eu sempre falo, saber esperar o tempo do Senhor não é fácil. É dolorido. E muitas das vezes nós temos que saber esperar o tempo do Senhor. E muitas vezes, por não saber esperar o tempo do Senhor, nós acabamos atropelando aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É onde às vezes a gente desiste da nossa família, onde a gente desiste de perseguir um sonho, um projeto, porque nós desistimos fáceis demais. Nós não temos paciência para esperar o tempo. E Eclesiastes 3:1 vai dizer que há um tempo para todas as coisas. E nós temos que aprender a viver este versículo, a esperar o tempo do Senhor, a esperar a vontade do Senhor, porque nós temos, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós colocamos o controle nas mãos de Deus. Então o Senhor tem um tempo diferente do nosso. Então nós precisamos entender este tempo. Muitas das vezes falamos que nós não temos fé. Mas estudando e lendo a palavra do Senhor, nós podemos dizer que a palavra do Senhor, ela é amor e ela é fé. E nós precisamos cultivar esta fé todos os dias, porque a fé, ela vai nos manter a prosseguir. E como nós vamos cultivar esta fé? Através da oração, da adoração. Que a adoração vem junto, que quando nós oramos, nós adoramos ao Senhor. E do principal, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a oração e a adoração é o cultivo da nossa fé diária. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, nos relacionarmos com Ele. Em Romanos 10:17, vai nos dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Então nós precisamos cada dia mais estar firmados nas palavras do Senhor. Precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos meditar, para que a nossa fé, ela seja fortalecida todos os dias. E através da oração, do nosso momento de comunhão com Deus. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós criamos um relacionamento, nós criamos intimidade com o nosso Deus. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Um relacionamento, uma intimidade mais profunda no nosso dia. Porque se nós tivermos isso, nós estaremos o quê? Avivando, alimentando a nossa fé. Que a palavra é o alimento para as nossas vidas diárias. E quando nós levamos em oração, nós colocamos as nossas súplicas diante do Senhor, as nossas petições. E Ele reconhece que nós somos dependentes dEle. E o Senhor se alegra quando nós nos colocamos na sua dependência. Nós precisamos acreditar no poder e no amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Tudo que nós falamos, pensamos, agimos, o Senhor tem o controle. Porque o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, tudo que eu penso, o Senhor, Ele sabe. Tudo que eu faço, o Senhor vê. Então, não adianta. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, até mesmo antes de colocarmos, Ele já sabe. Porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então, mais uma vez eu falo para os irmãos, a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração e a fé andam juntas. Quando oramos, nos aproximamos de Deus. Nos fortalecemos e rompemos em fé. Porque a fé é que nos mantém caminhar dia após dia. E a fé, ela é a ação e o poder que vem do nosso Deus sobre as nossas vidas. Se movimentamos a nossa fé, nós estamos agindo, então nós estamos colocando em ação. E o poder vem do nosso Deus sobre as nossas vidas, para que a gente venha prosseguir diante de tudo aquilo que nós venhamos enfrentar, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, seja as coisas boas e seja as coisas ruins. Nós temos que entender que se nós colocamos o controle nas mãos de Deus, Ele vai efetuar nas nossas vidas o querer dEle. E o querer dEle é o melhor para nós. Outra pergunta para nós. Mas mesmo diante de tudo, mesmo nós sabemos que o Senhor, Ele tem o controle das nossas vidas, Ele está diariamente com a gente. Nós temos ali a oração, a intimidade com Deus e a palavra dEle para aumentarmos a nossa fé. É fácil passar diante das circunstâncias? Hein, igreja? É fácil passar diante das circunstâncias? Sim ou não? Não. Por mais que a gente crê no nosso Pai, por mais que a gente tenha todos os direcionamentos, a palavra dele diária não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que continuar persistindo, porque é na persistência que nós alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não podemos desanimar, porque há esperança. Há esperança porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós em todos os detalhes. Nós precisamos acreditar e crer em Jesus Cristo e termos a certeza em quem ou em que nós temos colocado a nossa fé. Mas dentro de tudo isso,
dentro dos bens, das coisas boas e das coisas ruins que passam pela nossa vida, nós temos que entender o objetivo principal da fé. E o objetivo principal da fé é nos mantermos firmes diante do Pai, porque Ele tem a salvação eterna para cada um de nós. E é através dessa fé que nós um dia estaremos juntos, lá na glória, com o nosso Pai, o adorando e dizendo que Ele é santo, santo, santo. Então, o principal objetivo que nós temos que buscar na palavra do Senhor, na oração, na intimidade com o Pai, é o passaporte para a nossa salvação. Porque as outras coisas o Senhor, Ele acrescenta. Ele acrescenta tudo aquilo de que nós realmente necessitamos. Não só aquilo que nós queremos, mas Ele entende o que nós necessitamos. E Ele nos envia no tempo certo. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 9, vai dizer que, mediante a fé, espera aí que eu acho que eu anotei errado aqui, irmãos. Deixa eu conferir aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 9. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqui nós temos que entender que o Espírito Santo, Ele exerce o seu poder sobre as nossas vidas. Ele que traz o benefício da fé para as nossas vidas. Mas, se nós estivermos sempre ligados na cruz. E o que é estar ligado na cruz? É reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas todos os dias. Olhando para a cruz, nos arrependendo e lembrando que Deus, Jesus Cristo, foi entregue naquela cruz. Ele derramou o teu sangue por amor a cada um de nós. E o 9 vai dizer: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. E aí nós aguardamos a vinda de Jesus, porque aí então nós seremos glorificados com Ele. Eu fui fazer umas contas e fui ver que faltam 1 mês e 7 dias para adentrarmos em 2025. Quantas expectativas nós temos para esses dias que ainda faltam para encerrar 2024? E para o novo ano que está chegando? Já começaram as listinhas dos novos sonhos e projetos? Quando vai chegando o final do ano, a gente vai fazendo uma retrospectiva, né? Daquilo que nós colocamos diante do Senhor na entrada de 2024. O que aconteceu, o que não aconteceu. E vamos acrescentando, às vezes, mais coisas. Só que nós, às vezes, esquecemos do principal. E o que o Senhor me chamou a atenção aqui hoje, que dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos sonhos, dentro desta lista, a primeira coisa que deve estar lá é colocarmos a nossa vida espiritual diante do Pai. É a nossa busca, a nossa intimidade com Ele. Que essa venha a ser a nossa prioridade para 2025 e para o resto dos dias que ainda faltam de 2024. E para finalizar, para que tudo isso possa vir a acontecer, precisamos continuar perseverantes na fé, crendo nas promessas de Deus, porque Deus tem uma promessa a se cumprir na vida de cada um de nós. Lendo a sua palavra, buscando relacionamento com Ele,
mantendo a nossa fé sempre viva, lembrando que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E que nessa noite nós possamos sair daqui confiando cada dia mais no Senhor. Que nós não venhamos deixar de buscá-lo em primeiro lugar. Que nós possamos romper dia após dia, de fé em fé, crendo que dará tudo certo. No nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor, os irmãos a se colocarem de pé.